Olá, eu sou Elaine, sou do canal Memorização Lúdica e hoje vamos aprender a memorizar a súmula vinculante número 4. Diz a súmula vinculante número 4 que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo, de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Como já combinamos no vídeo da súmula vinculante número 1, súmula vinculante é representada pela figura de um super-herói, um avião de papel e um ventilador. Se você não está entendendo nada, assista ao vídeo da súmula vinculante número 1 para acompanhar a explicação da escolha desses símbolos, ok? Então vamos prosseguir com o número 4. A imagem escolhida para representar o número 4 é sempre a imagem de um bebê engatinhando, pelo menos para mim. E agora eu sugiro para vocês também. Por quê? Porque o bebê está engatinhando e está andando de 4, portanto, vincula-se a essa imagem ao número 4 de agora em diante. Tudo bem? A próxima palavra é salvo. Não sei vocês, mas salvo me dá sempre a ideia daquele botãozinho de disquete que está nos programas de computador, como Office e outros tantos. Então, a partir de hoje, o termo salvo vai ser representado pela mesma imagenzinha de um disquete, certo? Já a palavra caso, já vimos em vídeos anteriores, que é representada pela imagem de uma casa com uma gravata, para lembrarmos que ao invés de casa é caso. Lembram-se? Previsto também já vimos em outros vídeos, é a imagem de uma bola de cristal, de previsões. Lembram-se? Essa imagenzinha que está aqui. Vocês estão percebendo que conforme vamos avançando nos vídeos, temos já um elenco de imagens que já vão se formando, então vai ficando um pouco mais fácil de definir aquelas que vão se repetindo, percebem? O mesmo se aplica com a palavra Constituição ou ainda constitucional, que combinamos que ia ser representado pela imagem de um livro físico da Constituição, com a capa nas cores verde e amarela, recordam-se? Salário mínimo. Salário lembra sal. Então, nós vamos representar pela imagem de um saleiro. E mínimo, vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? Que o professor falava que o salário, no termo de salário bem pequenininho? Pois então, é essa imagem do dedo fazendo esse gesto que nós vamos relembrar como mínimo. Então, salário mínimo ficou representado por esse conjunto de imagens que está aqui. Tudo bem? Não pode é representado por um bíceps, que representa força, poder, e um X vermelho com a imagem de negação. Portanto, não pode é representado por um bíceps com X vermelho. E ser usado? Bom, vamos pensar o seguinte, ser usado podemos lembrar da bandeira dos Estados Unidos. Ai, não entendi, como assim bandeira dos Estados Unidos? Simples. Estados Unidos em inglês não é representado pela sigla USA? Pois então, USA, quando lemos em português, é USA, correto? Portanto, a bandeira dos Estados Unidos escrito USA, vamos lembrar do verbo usar. Isso, mas é ser usado e não usar. Tudo bem, nós fazemos a correção nas revisões, mas a ideia de uso, de usar, tanto como ser usado como usar, vai ser representado então pela bandeira dos Estados Unidos escrito USA, entenderam? A palavra como, embora a ideia aqui, obviamente, não seja a ideia de comer, vamos usar essa ideia apenas como um suporte para a palavra como correta, tudo bem? Como assim? Vamos imaginar o como uma pessoa comendo, só para lembrarmos da palavra. Agora, indexador é uma palavrinha um pouquinho mais complicada, tudo bem? Como é que nós vamos fazer para lembrar dessa palavra, para criar uma imagem com essa palavra? Bom, indexador nós podemos entender como índice, dentro dos demais sinônimos que tem essa palavra. Então, vamos colocar a ideia de uma lista, só para lembrarmos dessa ideia de índice. Para lembrarmos do sador, vamos desmembrar a palavra, né? O sa vai ficar parecido com chá, então vamos colocar uma xicrinha de chá ali. E dor, uma pessoa com dor, por exemplo, uma dor de dente, uma dor de cabeça, enfim. Então, o conjunto dessas imagens da lista, para lembrar que é um índice, a ideia de um índice, o chá e a pessoa com dor, vai nos remeter à ideia de indexador. Então, índice, o chá, que seria o sa, e dor, que é o final da palavra.
Entenderam o artifício? Eu sei, parece meio forçado, realmente é, porque essa é uma daquelas palavras que realmente é bem difícil de você criar uma imagem. Então esse é um bom artifício. Entenderam a lógica interna da escolha da imagem? Maravilha, vamos prosseguir então. Para a base de cálculo, mais uma vez, nós vamos dar uma desmembrada nessa ideia. Então, base. Base é um suporte. Vamos pensar, tem várias ideias de imagens aqui de suportes, não é? Mas vamos adotar a ideia, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. Ela é uma base, ela é um suporte, correto? Tá, e o cálculo? Bom, vamos imaginar então uma plataforma de petróleo, por exemplo, que é a ideia de suporte, mais uma fórmula matemática representando um cálculo. Portanto, a imagem de uma plataforma mais um cálculo em cima nos remete à ideia de base de cálculo. Entenderam a ideia? Maravilha, vamos prosseguir. Lembrem-se, a imagem não ficou muito legal, eu não concordei muito, ou, poxa, eu não entendi, mas que viagem foi essa, tal. Gente, para essa técnica dar certo, vocês têm que entender mais ou menos a lógica interna da escolha da imagem e não ficar brigando com ela. Aceita a vinculação do significado a esse conjunto de imagens, entendendo mais ou menos a lógica da escolha. Isso é muito importante. Mas eu não consegui relacionar essa imagem de jeito nenhum. Tudo bem, se de nenhuma forma você conseguiu vincular o significado com essa imagem, lembrando que nem sempre isso acontece de primeira, às vezes você precisa de 1, 2 ou 3 repetições para poder memorizar bem essa ligação, tudo bem, não tem problema. De jeito nenhum eu consigo relacionar aquele significado com essa imagem que você está sugerindo. Tranquilo, você pode substituir por outra imagem que faça mais sentido para você, não tem problema. Mas o principal é, não entendi de primeira, não fique brigando. Se de nenhum jeito você conseguiu atribuir o significado à imagem, sinta-se à vontade para escolher uma outra imagem que faça mais sentido para você. Só que não se esqueça que na animação, obviamente, não vai estar a imagem que você escolheu, já que é sua. Então você tem que, na hora da animação, da revisão, lembrar de substituir aquela imagem pela que você escolheu no lugar. Vamos prosseguir então. A próxima imagem que temos que escolher é uma imagem para vantagem. Aí temos também vários significados de vantagem. Mas a ideia é sempre algo que seja mais benéfico para alguém do que para outro, ok? Vamos pensar então, vamos fazer uma das nossas viagens para encontrar uma imagem. Imagine um jogo de futebol que o seu goleiro tem uma parede de tijolos atrás dele no gol. O outro time vai conseguir fazer o gol ali? Não. Então é uma tremenda de uma vantagem para o seu time, não é? Sim. Portanto, essa ideia de vantagem é que nós vamos adotar para a escolha da imagem. A imagem de um goleiro com uma parede de tijolos atrás, que é uma tremenda vantagem porque o outro time não vai conseguir fazer gol de jeito nenhum. Entenderam a ideia? Maravilha! Então, essa é a imagem que vamos adotar a partir de agora para vantagem. As próximas palavras são servidor público. Bom, servidor é fácil de relacionar com alguém que serve. Uma imagem de alguém que serve podemos pensar facilmente na figura de, por exemplo, de um garçom. Então, alguém com a bandeja na mão vai nos remeter à ideia de servidor. E público, temos várias pessoas reunidas, temos uma multidão. Essas pessoas reunidas nos remete à ideia de público. Portanto, alguém servindo a um monte de pessoas vai nos remeter a partir de hoje à ideia de servidor público, certo? A palavra ou nós já combinamos em outros vídeos que seria representada por um homenzinho andando com um alto-falante gritando ou como se estivesse anunciando, lembra? A imagem de senhora, não sei quem, quando as pessoas estão vendendo alguma coisa na rua, querendo chamar a atenção. Essa então é a imagem que convencionamos para a palavra ou e é a mesma imagem que vamos utilizar para o ou aqui dessa súmula e as outras que se seguirem. Para empregado, vamos nos valer da imagem de um operário com uma carteira de trabalho para a gente lembrar que é empregado e não
qualquer outro tipo de funcionário, a palavra empregado, porque empregado geralmente está contratado pelas normas da CLT. Para o vocábulo nem, nós vamos mais uma vez utilizar algum artifício. Imagine uma pessoa falando no telefone com uma outra pessoa de idade que é meio surda. Então ela tá falando assim, não sei o que, né? E a outra, hein? Né? Hein? Nos remete à ideia de nem. Pegaram? O termo ser substituído remete à ideia de ser trocado. A ideia que me vem na cabeça, que eu sugiro para vocês, é a ideia de alguém trocando o pneu de um carro. Portanto, essa imagem remete à ideia, a partir de hoje, de substituição, de troca. Mas como é que eu sei que é ser substituído, não só substituir? Gente, na verdade, tanto você usar substituído, como substituir, como ser substituído, qualquer um vai entender. O importante é a ideia aqui. Mas a correção de ser substituído e não simplesmente substituir vai acontecer durante as revisões, até firmar essa escolha de palavras na sua cabeça. Então isso vem com o tempo. O importante mesmo é guardar a ideia de substituição, ok? Por fim, temos agora decisão judicial. Essa fica mais fácil, né, gente? Vamos imaginar um juiz na mesa dele com aquele marete dizendo decidido, tal como essa imagem que está aqui, por exemplo, que a partir de hoje vai nos representar decisão judicial, já representa esse bloco, decisão judicial. Com isso, terminamos todas as escolhas de imagens referentes à súmula vinculante número 4 e vamos agora assistir à animação. Lembrando que na animação vão aparecer todas essas imagens na mesma ordem de palavras que aparecem na súmula. Relembrando o significado de cada uma dessas imagens e a ordem que aparecem nessa animação, vai ficar muito mais fácil de lembrar o conteúdo da súmula. E para aqueles que estão chegando de paraquedas, não esqueçam de assistir o vídeo de noções introdutórias, que é muito importante para entender o que está acontecendo aqui e como você deve utilizar essa técnica para memorização de médio e longo prazo. Assistam a animação e vejo vocês no próximo vídeo.